Graça e a paz, amados irmãos e irmãs. Gracia y paz, hermanos amados y hermanas. Que alegria podermos estarmos juntos novamente aos pés do Senhor. Qué alegría poder estar nuevamente juntos a los pies del Señor. Que bom encontrar famílias e irmãos que eu não conhecia. Qué bueno encontrar y conocer familias y hermanos que no conocíamos. E encontrar aqueles que já temos comunhão. Encontrar y encontrarme con aquellos que ya teníamos comunión. Nós confiamos na direção do Espírito Santo, Pero más confiamos en la dirección del Espíritu Santo. que mais uma vez vai falar conosco pela sua palavra. Y para que una vez más hable a nuestros corazones a través de su palabra. Vamos abrir em 1 Coríntios 1:9. Vamos a abrir nuevamente 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Essa é a terceira mensagem que estamos falando Esta es la tercera predicación que estamos compartiendo con ustedes acerca das lições espirituais da primeira carta aos Coríntios. acerca de las lecciones espirituales de la primera epístola a los Corintios. E como podemos aprender com o Senhor a ser uma igreja bíblica e espiritual. Y cómo podemos aprender de parte del Señor a ser una iglesia bíblica y espiritual. Eles tinham muitos problemas naquela época. Existían muchos problemas en esa iglesia. E o motivo é que eles haviam se apartado desse chamamento principal. Y Pablo va a mostrar el motivo por el cual ellos se habían apartado del llamamiento principal. Que era a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se habían apartado de la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Agora a comunhão, ela abarca todas as coisas, engloba todas as coisas. Ahora la comunión engloba todas las cosas. E eles haviam se fixado em algumas coisas de Deus, porém colocaram elas no lugar de Cristo. Y ellos habían puesto unas cosas muy periféricas en el lugar de Cristo. E por isso todos os problemas surgiram. Por esa causa todos estos problemas surgieron. Eles se dividiram uns com os outros, Ellos se dividieron unos con otros, estavam orgulhosos no conhecimento, estaban orgullosos por tener conocimiento haviam muitos pecados e carnalidade. y había muchos pecados de carnalidad. E sobre os dons espirituais, Y sobre los dones espirituales, eles usavam como ferramentas e se machucavam como crianças. y ellos utilizaron los dones como herramientas y se golpearon como niños. Faltava a maturidade espiritual. A ellos les faltaba madurez espiritual. Hoje nós vamos falar pouco Hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca das coisas espirituais, acerca de las cosas espirituales, especialmente os dons e os serviços. especialmente los dones espirituales y el O servicio. problema é que eles viram os dons e os serviços, Los problemas, é que eles viram os dons los e os serviços, el problema es que ellos vieron los dones y el servicio porém fora de Cristo. fuera de Cristo. Então vamos abrir em 1 Coríntios 12, Vamos a abrir entonces la primera epístola a los Corintios 12, o versículo 1. versículo 1. Por favor, Jair. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O original dá pensamento pouquinho diferente. El texto original en griego da un pensamiento un poco diferente. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das coisas do Espírito. Dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de las cosas del Espíritu. Ou seja, os dons e as obras espirituais são do Espírito Santo. O sea, los dones y la obra espirituales son dones del Espíritu Santo. Os dons não pertencem às pessoas. Los dones no pertenecen a las personas. Nós não podemos nos apropriar dos dons. Nosotros no podemos apropiarnos de los dones. Então, pouquinho mais abaixo, no versículo 12, Entonces, un poco más abajo, en el versículo 12, ele vai nos dizer, Él vai nos falar. nos va a hablar, nos va a ilustrar. Porque assim como o corpo é e tem muitos membros, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem só corpo, assim também é Cristo. pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ele está nos levando a pensar o seguinte: El apóstol Pablo los está llevando a pensar lo siguiente. olhe para vocês. Oren para ustedes. Olhe, mire o corpo de O sea, vocês. miren dentro de ustedes.
Cada um de nós temos um corpo Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo e é formado por muitos membros. y es formado por muchos miembros. Embora ainda assim hajam muitos membros, Ahora, embora cada um tenha muitos membros, entonces cada uno tiene muchos miembros. porém constitui-se um corpo só. Pero aunque tenga muchos miembros, constituye un solo cuerpo. Agora ele está dizendo que existem muitos membros, Ahora, enfatizando que existen muchos miembros, mas existe um só corpo. pero existe un solo cuerpo. E ele não diz, e assim também é a igreja. Y él entonces, Pablo nos dice, así también es la iglesia. Ele está dizendo, assim também é Cristo. Y él está diciendo, así también es Cristo. Às vezes pensamos que a igreja é uma coisa e Cristo é outra. Hay veces nosotros pensamos que la iglesia es una cosa y Cristo es otra cosa. Mas olha o texto novamente. Leamos el texto nuevamente. Ele está dizendo, assim também é Cristo. Así también es Cristo. Então nós temos a pessoa do Filho de Deus, Entonces nosotros tenemos la persona del Hijo de Dios que quando ressuscitou, y cuando Él resucitó está sentado à direita de Deus Pai. y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado, todos nós fomos batizados em um só Espírito todos nosotros fuimos bautizados en un solo Espíritu para dentro de Cristo, para dentro de Cristo, bautizándonos hacia Cristo. de maneira que Ele é a cabeça Por eso Él es la cabeza e nós somos os seus y membros. nosotros somos sus miembros. Quando Saulo assolava a igreja, Cuando el apóstol Saulo asolaba la iglesia, la perseguía, ele estava perseguindo homens e mulheres. él estaba persiguiendo hombres y mujeres. Mas quando ele estava no caminho de Damasco, Pero cuando él estaba en camino a Damasco, o Senhor Jesus falou com ele: el Señor Jesús habló con él. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ou seja, Paulo olhava pessoas, Pablo perseguía personas, mas o Senhor falou que era ele que ele estava perseguindo. pero Jesús le dijo a Pablo, usted me está persiguiendo a mí. Porque aquelas pessoas faziam parte de Cristo. Porque las personas que Pablo perseguía hacían parte de Cristo. Ou seja, não da pessoa de Cristo. Não faziam parte da pessoa de Cristo. No hacen parte de la persona de Cristo, Mas sim de Cristo no aspecto coletivo. más hace referencia a un aspecto colectivo de Cristo. Veja o versículo 13. Vea el versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Você está percebendo? ¿Se está percibiendo, hermano? Quando eu era muito jovem Cuando yo era muy joven e me envolvi com o movimento pentecostal, y me volví al movimiento pentecostal, conheci muitas irmãs e irmãos de muita oração. conocí muchos hermanos y hermanas de mucha oración. Foi um tempo muito precioso. Fue un tiempo muy precioso E para mí. ainda sou muito agradecido pelas irmãs e irmãos que são de oração. Y yo estoy muy agradecido por los hermanos y hermanas que son de oración. Conheci muitos irmãos e irmãs do movimento da Assembleia de Deus. Conocí muchos hermanos y hermanos del movimiento de la Asamblea de Dios. Mas alguns me perguntavam: Pero algunos me preguntaron, você já foi batizado com o Espírito Santo? ¿usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo? Você fala língua estranha? ¿Usted habla lenguas extrañas? Então eu era induzido a buscar algo individual. Entonces yo fui inducido a buscar algo individual. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, aqui está dizendo no versículo 13: aquí nos dice el versículo 13, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um só corpo. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Presta atenção nisso. Presta atención, O hermano. Espírito Santo veio sobre nós, El Espíritu Santo vino sobre nosotros, mas não nos batizou individualmente, pero no nos bautizó individualmente. mas nos batizou para dentro de Cristo, Lo que hizo fue bautizarnos dentro de de Cristo, maneira que Ele é a cabeça de manera que Él es la e cabeza nós somos os seus membros. y nosotros somos sus miembros. Ou seja, ninguém tem algo do Espírito individualmente, O sea, ninguno tiene algo individual del Espíritu. mas nós temos algo na comunhão do corpo de Cristo. Lo que tenemos es la comunión del cuerpo de Cristo. Então ele diz assim: quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres, Entonces Él dice, sean esclavos, sean judíos, sean o griegos, sean esclavos o libres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ou seja, nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro de Cristo. O sea, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo hacia adentro de Cristo. E ainda assim o Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós. Y ahí el Espíritu Santo continúa siendo derramado sobre nosotros. Precisamos beber desse rio. Necesitamos percibir ese río, beber ese río. Como está dizendo, a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Nosotros necesitamos entender todo lo que nos fue dado y beber de ese Espíritu. O Senhor Jesus prometeu em João 7. El Señor Jesús prometió en Juan capítulo 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Quien cree en mí, como dice las Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. ríos de agua viva correrán desde su interior. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que viria sobre eles. Y estaba hablando acerca del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Então há um rio que flui do trono de Deus. Y nosotros vemos ahora el río que fluye del trono de Dios. E esse rio vem sobre todo o povo de Deus. Y ese río viene sobre todo el pueblo de Dios. Está falando do Espírito Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Fomos batizados para dentro de Cristo. Fuimos bautizados hacia adentro de Cristo. E ainda precisamos ser cheios do Espírito Santo sempre. Y ahí necesitamos siempre ser llenos del Espíritu Santo. Então não é uma obra do Espírito Santo em um indivíduo somente, Entonces no es la obra del Espíritu Santo en un individuo solamente, mas sim em todos aqueles que são membros do corpo. más É a obra do Espírito Santo em todos os membros es do la corpo. obra del Espíritu Santo en todos los miembros del cuerpo. Por que Paulo está trazendo eles de volta para Cristo? ¿Por qué cree que Pablo está tratando de llevarlos de vuelta a Cristo? Porque eles haviam se divididos. Porque ellos se habían dividido. E eles achavam que podiam usar os dons do Espírito de qualquer maneira. Y ellos el apóstol Pablo vio que ellos estaban utilizando los dones de cualquier manera. Se lembra que falamos do Salmo 133? ¿Usted recuerda que hablamos del Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos. Oh, cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos. Aí você tem um pré-anúncio do corpo de Cristo. Ahí usted tiene un preanuncio del cuerpo de Cristo. E ali diz que é como o óleo precioso que vem sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Y ahí usted ve cómo el aceite precioso viene sobre la cabeza del sumo sacerdote Aarón. E esse azeite vai derramando pela barba Y ese aceite se va derramando por la barba até a orla das suas vestes. hasta el borde de sus vestiduras. É isso aqui que Paulo está falando. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Paulo está interpretando o Salmo 133 Pablo está interpretando el Salmo 133 e o que aconteceu no dia de Pentecostes. y con lo que aconteció en el día de Pentecostés. No dia de Pentecostes estavam cerca de 120 discípulos. El día de Pentecostés estaban reunidos 120 discípulos. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. O que aconteceu ali? ¿Y qué fue lo que aconteció cuando fue derramado? Eles foram batizados para dentro de Cristo. Ellos fueron bautizados para dentro de Ou Cristo. seja, quando Cristo chegou à direita do Pai, O sea, cuando el Señor Jesús llegó a la diestra del Padre, aquela unção do Espírito que estava sobre ele aquella unción del Espíritu que estaba sobre foi él derramado sobre todo o corpo de Cristo Foi- no Pentecostes. fue derramado sobre todo el cuerpo de Cristo en Pentecostés. E agora aquele derramamento chegou até nós. Y ahora aquel derramamiento llegó hasta nosotros Rio de vida. como ríos de vida. Então Paulo está falando para os coríntios. Entonces el apóstol Pablo está hablando para los corintios. Só existe um só corpo Solo existe un solo cuerpo e uma só cabeça. y una sola cabeza. Acerca das coisas espirituais, Acerca de las cosas espirituales, acerca do próprio Espírito Santo e da sua obra, acerca del propio Espíritu Santo y de su obra. não quero que vocês sejam ignorantes. No quiero que ustedes se queden en ignorancia, Porque vocês estão se machucando, lutando uns com os outros, porque ustedes se están golpeando y pegando unos a otros usando as ferramentas do Espírito Santo, y están utilizando las herramientas del Espíritu que Santo, são os dons espirituais. que son los dones espirituales. Mas você já maltratou sua própria carne? Pero usted ya trató su propia carne. Você já pegou uma faca e já cortou você? Usted ya cogió un cuchillo y se cortó usted mismo. Então você não pode usar as coisas de Deus para machucar os seus irmãos. Usted no puede utilizar entonces las cosas de Dios para golpear a los hermanos. Precisamos cuidar uns dos outros por amor. Necesitamos cuidarnos unos a otros por amor.
Então agora Paulo vai corrigir a eles. Entonces ahora lo que está haciendo Pablo es que los está corrigiendo, Porque eles tinham muitos dons, porque ellos tenían muchos dones, mas eles eram meninos. pero ellos eran niños. Então o versículo 4 nos diz: Entonces el versículo 4 nos dice, há diversidades de dons, mas Ai. o Espírito é o mesmo. hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Os dons não são derramados de maneira particular a cada um. Los dones no son derramados de manera particular a cada uno de los miembros. Na verdade, o que eu quero dizer é que os dons não são propriedades individuais de cada um. Lo que yo estoy tratando de decir es que los dones no es propiedad individual de cada uno. Não, os dons são do Espírito Santo. No, los dones son del Espíritu Santo. E é Ele que distribui a cada um. Y Él es el que distribuye como quiere a cada uno. Mas não é o dom não é seu, é do Espírito Santo. Pero el don no es suyo, es del Espíritu Santo. Ainda que sejam dons diferentes do seu, Es ahí donde se ve la diferencia entre, o seu dom e os dos seus irmãos, ahí donde se ve la diferencia entre su don e os dos seus irmãos. y los dones de los hermanos. Mas você não pode desprezar os dons dos seus irmãos, Pero usted no puede expresar los dones de sus hermanos. porque o mesmo Espírito que deu dom para você, Porque el mismo Espíritu que le dio el don a usted, deu para os seus irmãos também. dio dones también a sus hermanos. Ainda que você não queira, Ahí usted no, mesmo que você não queira, sí, el mismo don aunque usted no quiera. mesmo que você não queira que os irmãos tenham esse dom. Ok, usted recibió un don, pero no recibió el mismo don que recibieron sus hermanos. E você não tem que ter problema com os dons dos seus irmãos, Usted no tiene por qué tener problema con los dones de sus hermanos, porque é o mesmo Espírito porque es el mismo e Espíritu Ele sabe mais do que você. y Él sabe más que usted. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Hay también diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Às vezes queremos só um tipo de serviço na igreja, Hermanos, hay veces queremos solo un tipo de servicio en la iglesia, mas aqui está dizendo que há vários tipos de serviço, pero aquí está diciendo que hay varios tipos de servicio en la iglesia. ou variedade de ministérios. Oh, hermanos, variedad de ministerios. E depois ele segue dizendo, e há diversidade nas operações, versículo 6. Y en el versículo 6 sigue diciendo, hay diversidad de operaciones, Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Então, entre os versículos 4 e 6, Entonces, entre el versículo 4 y 6, você tem como uma escada, usted tiene como una escala. uma escaleira. Tiene como una escalera. E ele está nos chamando para subir. Y Pablo está llamándolo para subir. Primeiro você tem os dons do Espírito Santo. Primero tiene los dones del Espíritu Santo. Se você for fiel nos dons, Si usted ha sido fiel con los dones, eles podem se tornar ministérios. ellos se pueden tornar E ministerios. se você for fiel ao ministério, Y si usted fue fiel al ministerio, eles se tornam operações. ellos se vuelven operaciones. Você está percebendo? ¿Usted está percibiendo, hermano? E aqui você tem a Trindade. Aquí usted puede ver la Trinidad. Os dons são do Espírito Los dones son del Espíritu e os ministérios estão relacionados ao Senhor. y los ministerios están relacionados con el Señor. E a diversidade de operações está E- relacionada a Deus Pai. Y la diversidad de operaciones están relacionadas con Dios el Padre. Você tem o Espírito Santo, o Senhor e Deus Pai. Usted tiene el Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios el Padre. O primeiro nível são os dons, El primer nivel son los dones, mas esses dons amadurecidos se tornam ministérios. pero los dones madurados se tornan E ministerios. os ministérios amadurecidos se tornam operações Y, extraordinárias. y los ministerios madurados se tornan operaciones Os extraordinarias. coríntios não estavam discernindo isso. Los Corintios. Não estavam percebendo isso. Sonido. Son. Sim. Los corintios no estaban percibiendo eso. Eles estavam fazendo uma grande confusão. Estaban causando gran confusión en la iglesia. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o profeta que havia de vir. Por ejemplo, la escritura enseña que el Señor Jesús era el profeta que había de venir. Ele também diz que é o bom pastor. También dice la escritura que Él es el buen pastor. Ele é o mestre. También dice que Él es el maestro. Ele é o evangelista. También dice que es el evangelista. E ele é o apóstolo. Y también dice que es el apóstol. Ou seja, aqueles 5 ministérios de Efésios 4:11 O sea, aquellos 5 ministerios de Efesios 4:11 é o próprio Senhor que foi distribuído entre os membros.
fue el propio Señor que fue distribuido, dispensado entre los miembros. Ou seja, aqueles homens, dons, aqueles ministérios, O sea, aquellos hombres dones, aquellos ministerios de Efesios 4, é o próprio Senhor se movimentando no corpo de Cristo. es el propio Señor moviéndose en el cuerpo de Cristo. Agora, se nós quisermos só um tipo de ministério na igreja, Ahora, hermanos, si nosotros queremos solo un tipo de ministerio en la iglesia, nós vamos querer reduzir o Senhor, diminuir o Senhor. entonces lo que estamos haciendo es tratando de disminuir al Señor. Então nós precisamos de todos os ministérios. Por eso necesitamos todos los ministerios. E mesmo que uma igreja local não tenha todos os ministérios, Lo mismo que una iglesia local, aunque no tiene todos los ministerios, ela pode contar com o ministério do corpo que está em outros lugares. pero puede contar con los ministerios del cuerpo que están en otro lugar. O que ela não pode fazer Lo que ella no puede hacer, la iglesia, é desprezar os outros ministérios. es despreciar los otros ministerios. Porque senão ela vai se tornar muito pobre, Si no, se va por volver una iglesia pobre, muito desequilibrada. muy desequilibrada. Então, quando eles falavam, eu sou de Pedro, Cuando ellos decían, yo soy de Pedro, eles não queriam nem Paulo nem Apolo. ellos no querían ni a Pablo ni a Apolos. Imagine que alguns falavam, não, Pedro foi o primeiro. Algunos de ellos en la iglesia en Corinto decían, Pedro fue primero. Deus deu as chaves do reino a Pedro, não deu a Dios Paulo. le dio las llaves del reino a Pedro y no a Pablo. A sombra de Pedro curava. La sombra de Pedro curaba. Mas Pero o mistério eterno que estava escondido desde a eternidade, Deus revelou a Paulo. el misterio eterno que estaba oculto desde la eternidad, Dios se lo reveló a Pablo. Claro que Pedro viu algumas coisas, Claro, Pedro vio algunas cosas. mas aquela riqueza da dispensação do mistério, Pero la riqueza de la dispensación del misterio, a Bíblia diz que Paulo foi chamado o apóstolo dos gentios. la escritura dice que Pablo fue llamado apóstol de los gentiles. Então a igreja seria muito pobre se desprezar a Paulo. Entonces la iglesia sería muy pobre si despreciara a Pablo. Então nós precisamos aprender a valorizar todos os ministérios. Entonces nosotros necesitamos aprender a valorar todos los ministerios. Agora, quando a igreja estava reunida numa reunião, Ahora, cuando la iglesia se reunía, quando era uma comunhão menor, cuando era una comunión menor, ali é o lugar para os dons poder operar. ahí se daba lugar para que los dones pudiesen operar. Mas quando era uma reunião um pouco maior, Pero cuando la reunión era un poco mayor, aí está a hora do ministério da palavra. ahí está la obra, es del ministerio de la palabra. Você percebe uma diferença entre os dons e os ministérios. Y en esas reuniones se percibe la diferencia entre la obra y el ministerio. Quando recebemos obreiros extralocais entre nós, Cuando nosotros como iglesia local recibimos obreros extralocales, talvez é a hora das operações que Deus está fazendo. tal vez son operaciones que Dios está haciendo, Porque são dons que foram amadurecidos. porque son dones que fueron madurados E eles se tornaram ministérios. y ellos se volvieron E ministerios. agora Deus está operando maravilhas em muitos lugares. Y ahora Dios a través de ellos está operando maravillas en muchos lugares. Ainda mesmo numa igreja local, También ahí mismo en una iglesia local, Deus quer aperfeiçoar aqueles que têm dons espirituais, Dios también quiere perfeccionar a los que tienen dones para espirituales, eles se tornarem ministérios. para que ellos se vuelvan ministerios. Agora, quando ainda não tem esse peso do ministério, Ahora, cuando no se tiene el peso del ministerio, então temos que respeitar aqueles que têm. entonces nosotros lo que tenemos que hacer es respetar a aquellos que tienen ese peso. Então nós teremos equilíbrio entre todos os irmãos. Entonces nosotros aprendemos a tener equilibrio entre todos los hermanos. Todos poderão servir, Todos pueden servir, mas precisamos ter discernimento dessa escada. pero entonces, aunque todos pueden servir, necesitamos tener discernimiento de la escalera, Porque existe um nível de autoridade espiritual diferente. porque existen niveles de autoridades O diferentes. versículo 7 diz: Versículo 7 dice: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Deus não dá o Espírito, Deus não dá os dons e o Espírito aleatoriamente ou de qualquer maneira. Dios no da los dones espirituales aleatoriamente o de cualquier manera. Ele diz que tem um propósito proveitoso para ser útil. Sí, Él dice que cuando los da tiene un propósito para ser provechoso y para ser de utilidad. Então nós precisamos discernir isso. Entonces nosotros necesitamos discernir eso. Porque se a gente diminuir o dom de qualquer irmão ou irmã,
Porque si alguien quiere disminuir o menospreciar el don de un hermano o una hermana, aquela parte que Deus ia usar para enriquecer a igreja, aquella parte que Dios dio para enriquecer a la iglesia, nós vamos ficar pobres daquilo. entonces si lo rechazamos nosotros nos vamos a quedar pobres como iglesia. Então precisamos discernir os dons de cada membro Por eso entonces nosotros necesitamos discernir los dones de cada miembro. e encorajar, valorizar os E irmãos a- para servir. Amén. Y animarnos, Encorajar para que eles sirvam. sí, animarnos para que ellos puedan servir. Agora nós temos um problema em nosso tempo, Ahora, nosotros tenemos un problema en nuestro tiempo, que nós somos muito congregacionais. que nosotros somos muy congregacionales. Graças a Deus pelas reuniões da igreja. Gracias a Dios por las reuniones de iglesia. Mas os dons e os serviços do Espírito Santo Mas los dones y el servicio del Espíritu Santo não estão restritos somente à reunião da igreja. no están solamente restringidos a las reuniones de la iglesia. Não, talvez a reunião da igreja é só um aspecto da vida da igreja. La reunión de la iglesia es solo un aspecto de la vida de la iglesia. Mas a vida da igreja deve operar em todo o tempo Mas la vida de la iglesia debe operar en todo e momento de diferentes formas. y de diferentes Então nós formas. podemos servir uns aos outros, Podemos servirnos unos a los otros. mesmo depois ou antes da reunião da igreja. Antes de la reunión de iglesia o después de la reunión de iglesia podemos servirnos unos a los Qualquer otros. dia, qualquer hora, Cualquier día y en cualquier em momento. qualquer lugar, Y en cualquier lugar. nós podemos amar e cuidar uns dos outros. En cualquier momento, en cualquier lugar nos podemos amar unos a otros y cuidar unos a otros. Agora, quando nós olhamos só para a reunião da igreja, Pero cuando nosotros solo vemos la manifestación de los dones en la reunión de la iglesia, irmãos, poucos irmãos podem servir nessa hora. pocos hermanos pueden servir en esa obra. Talvez é a hora daquele que tem dom de presidir, Por ejemplo, aquel que tiene el don de presidir, ou aqueles que tocam os louvores, o aquel que toca himnos al Señor, ou aqueles que ministram a palavra, o aquellos que ministran la palabra, eles vão ser muito úteis na reunião geral da igreja. ellos van a ser muy útiles en la reunión general de la iglesia. Mas muitos irmãos e irmãs não vão servir nessa hora. Pero muchos hermanos y hermanas no van a servir en esa obra. Então, se a gente depender somente de servir o Senhor na hora da reunião geral, Entonces no podemos solamente depender del servicio en la reunión general, porque nós vamos atrofiar o corpo de Cristo. porque vamos a atrofiar el cuerpo de Cristo. Pode ser que em determinado momento Puede ser que en algún momento o Senhor colocou um desejo no seu coração de visitar alguém, que el Señor coloca un deseo de que en su corazón de visitar a alguien ou que vai orar por alguém. o que vaya a orar por alguien. O que você deveria fazer? ¿Qué es lo que usted debería hacer? Às vezes pensamos, bom, eu não sou pastor, Hay veces pensamos, bueno, yo no soy pastor, eu não sou um presbítero. yo no soy un anciano. Não, eu sou só um membro, só um irmão ou uma irmã. Ellos son los hermanos que hacen eso. Yo no soy un hermano cualquiera. Quando você faz isso, Cuando usted piensa o hace eso, você está impedindo o Espírito Santo usar você. usted está impidiendo que el Espíritu Santo lo pueda utilizar. E você está impedindo o Espírito Santo cuidar de alguém. Usted está impidiendo que el Espíritu Santo a través de usted pueda cuidar de alguien. Você lembra o que aconteceu com Paulo depois que ele ficou cego no caminho de Damasco? ¿Usted recuerda lo que aconteció con Pablo cuando quedó ciego camino a Damasco? Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias. Había un discípulo en Damasco que tenía por nombre Ananías. Ele não era um grande líder, Él no era un gran líder, ele era um discípulo. era un discípulo. E o Senhor falou, Ananias. Y Dios, el Señor habló a Ele Ananías. falou, eis-me aqui, Senhor. Y Ananías respondió, heme aquí, Señor. Então Ananias estava atento à voz do Senhor. Ananías entonces estaba atento a la voz del Señor, Porque ele era um membro de Cristo, porque era un miembro del cuerpo de o Cristo. Senhor enviou ele para orar por Paulo. Y el Señor lo envió a él para que fuera a hablar con Pablo. Assim ele quer fazer com você e comigo. Así debe suceder con usted y conmigo. Ele quer que venhamos estar atentos à sua voz. Él quiere que estemos atentos a su voz, A qualquer dia, a qualquer hora. a cualquier momento, en cualquier Não día. podemos nos distrair. No nos podemos distraer. Precisamos estar atentos ao Senhor. Debemos estar atentos al Porque Ele quer Señor, usar todos nós. porque Él quiere usar a todos nosotros. Então, versículo 8 diz: En el versículo 8 dice, Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, e a outro é dado segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu o A um é conocimiento, dado no mesmo Espírito a fé, a otro fe por el mismo Espíritu, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar. y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, A outros pelo mesmo Espírito os dons de milagres. a otros el hacer milagros por el mismo Espíritu, dice la traducción del E a hermano, outro a profecia.
a otro profecía, a outro dom de discernimento de espíritos, a otro don de discernimiento de e espíritus, a outro é dado variedade de línguas, a otro diversos géneros de lenguas, e a outros a capacidade para interpretá-las. otro interpretación de lengua. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuindo-as cada individualmente conforme ele quer. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muito interessante que Paulo fala, pelo mesmo Espírito. Muy interesante lo que Pablo dice, por el mismo espíritu. Porque parece que os coríntios pensavam assim: Parece que los corintios pensaban así: o dom que eu tenho foi dado pelo Espírito. el don que yo tengo me lo ha dado el espíritu. E ignorava que o dom dos outros irmãos também foram dados pelo mesmo Espírito. Y esta misma persona ignoraba que el espíritu mismo también le había dado dones a los demás E hermanos. agora Paulo está mostrando para eles. Y ahora Pablo les está diciendo y le está mostrando eso. Assim como você olha para o seu corpo humano, Así como usted obra você olha mira, así como usted mira para su cuerpo humano e você não despreza nenhum dos seus membros, y usted no desprecia ningún miembro de su cuerpo, por que vai desprezar os membros do corpo de ¿por Cristo? qué va a despreciar a los miembros del cuerpo de Cristo? Você quando saiu da sua casa, Yo cuando salí de mi casa, sim, sí, deixou algum pé lá atrás? cuando yo salí de mi casa, dejé algún pie allá, Uma mão, um olho? una mano, un ojo. Não, você veio inteiro. No, yo vine completo. É isso que Paulo está falando para os coríntios. Eso es lo que Pablo está hablando con los Não corintios. podemos desprezar nenhum dos dons, No podemos despreciar ningún don, nenhum dos ministérios. ninguno de los ministerios. Claro, no começo estranhamos algumas coisas. Claro, al principio extrañamos algunas cosas. Achamos em português esquisito. Acho que isso não é de Deus, essa coisa. Sí, sí, nosotros hacemos exclusión y decimos, bueno, es que eso no es de Dios. Não é possível. No, eso no es posible. Dios no opera así. Por isso que Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com as coisas Sí, espirituais. por eso Pablo les está enseñando, le está diciendo, no quiero que sean ignorantes en las cosas espirituales. Porque a nossa tendência, dependendo da nossa herança que temos, Porque nuestra dependencia de depender de la lideranza en nuestros tiempos, nós vamos desprezar algumas coisas que são de Deus. ¿no qué? Nós vamos acabar desprezando. Si solamente estamos pendientes de la lideranza de nuestras iglesias, acabaremos despreciando algunas cosas que son de Dios. Parece até que é do diabo algumas coisas. Parece que, Às vezes vamos achar que é do diabo algumas coisas. sí, hay veces el diablo ataca algunas cosas. Não, nós vamos pensar que algumas coisas do Espírito são do Ok, diabo. hay veces pensamos que algunas de las cosas del Espíritu son del diablo, como los fariseos, Porque somos crianças. porque somos niños. Claro, se você entregar uma faca na mão de uma criança, Claro, si mire por ejemplo, si usted le entrega un cuchillo a un niño, garfo na mão do outro, un garfio, martelo na mão de uma outra criança, un martillo a un niño, e aí você solta eles numa sala, y usted lo suelta con varios niños en e una aí você sala, tem uma mesa de vidro, uma porta de vidro. usted de casualidad tiene una mesa de vidrio y una puerta de O que vidrio, você acha que vai acontecer? ¿usted qué cree que va a acontecer ahí? Vamos ter problemas. Va a haber problemas, Mas os problemas não estão nas ferramentas, pero los problemas no son las herramientas, mas sim nas crianças. los problemas son los niños. Então Paulo está dizendo, vocês precisam crescer Entonces Pablo lo que le está enseñando a ellos es, ustedes necesitan madurar, para crecer, poder aprender a usar as ferramentas do Espírito. para poder aprender a utilizar las herramientas del Espíritu. Às vezes, quando vemos uma casa sendo construída, Cuando nosotros vemos una casa que está construida, precisamos de todas as ferramentas. nosotros vemos que se utilizaron todas las herramientas. Agora, por que na igreja queremos apenas algumas ferramentas ¿Por qué entonces en la iglesia queremos algunas herramientas e não queremos outras? y no queremos otras? Isso mostra que somos meninos. Eso demuestra que somos niños. Agora, o Espírito Santo é um mestre muito sábio. Ahora, el Espíritu Santo es un maestro muy sabio. Ele não vai usar as ferramentas fora do seu lugar e do seu tempo. Él no va a utilizar las herramientas fuera de su lugar y fuera de su tiempo. Esse era o problema dos coríntios. Ese era el problema de los Eles corintios. queriam usar os dons do Espírito Santo, Ellos querían utilizar los dones del Espíritu Santo mas de forma desordenada. de forma desordenada, desorganizada. Paulo está procurando ajudar a eles serem equilibrados. Pablo lo que está haciendo está tratando de ayudarles a que ellos sean equilibrados. Então no versículo 14 ele diz: En el versículo 14 dice, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Às vezes queremos que o corpo seja todo mundo igual a um membro só.
Hay veces queremos que en el cuerpo todos sean igual a un solo miembro. Por isso que é um perigo quando só temos um irmão funcionando ou uma irmã. Por eso hay veces eso genera peligro cuando hay un hermano o una hermana funcionando. Pode ser que no começo tenha alguém que sobressai, Puede ser que al principio hay alguien que mas sobresalga, à medida que a igreja vai crescendo, pero a medida que la iglesia va creciendo, Deus quer levantar muitos outros para servir. Dios quiere levantar muchos otros para servir. E Ele quer vários tipos de serviços na igreja. Y Él quiere varios tipos de servicio en la E iglesia. o versículo 15 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 15 dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Eu me lembro que uma vez no Rio de Janeiro, Recuerdo una vez que en Río de Janeiro, isso tem mais de 30 anos, eso hace más de 30 años, um irmão estava muito triste. había un hermano que estaba muy triste. Ele falava: eu não tenho dom nenhum, Él decía, no tengo ningún don, eu não sirvo para nada. yo no sirvo para nada. Eu falei: mas por que você está pensando assim? Entonces el hermano le dice, ¿por qué está pensando de esa Porque manera, eu não hermano? sei pregar igual aquele outro irmão. Porque no sé predicar igual que el otro hermano. Mas sabe o que acontecia? Pero ¿sabe qué acontecía? Quando chegava o inverno, Cuando llegaba el invierno, estava frio, estaba frío, ele ia na casa dos irmãos mais pobres él iba a la casa de los hermanos más pobres en invierno cuando hacía frío e via se as crianças tinham coberta, y veía que las crianzas no tenían cubierta sim, e também se não tinham calçados. y miraba si no tenían calzado. Então ele ia até aqueles irmãos que tinham mais recursos Entonces iba donde aquellos hermanos que tenían más recursos. e recolhia algumas contribuições ou cobertas que estavam sobrando. Sí, entonces recogía dineros, ofrendas o algunas cubiertas Y que repartía no estaban usando y las repartía Com os mais pobres. a los más pobres. Quando chegavam obreiros na cidade, Cuando llegaba algún obrero a esa ciudad, se hospedava na casa de alguém. se hospedaba en la casa de alguno. Então ele ia na casa de todos os demais irmãos Entonces él iba a la casa de los demás hermanos. e ele falava: quem está recebendo esse obreiro é a igreja, não é só aquele irmão. Sí, ¿quién está recibiendo al obrero? É a igreja, Es la iglesia, não é somente aquela no casa. solamente aquella casa. Ainda que vocês não abriram a sua casa, Sí, todavía algunos, ainda que vocês não abriram a casa de vocês, sí, ustedes tienen que abrir la casa de não, ustedes. mesmo que vocês não hospedaram esse obreiro, não receberam em sua casa. Sí, lo mismo que ustedes. Por exemplo, quem me recebeu agora foi o Léo, Ok, fue Leo. não Sí. foi todos os demais. Ok, sí, ya entendí. Entendeu? Sí, entendí, claro. Lo que dice el hermano es que lo estaba recibiendo en estos momentos un hermano que fue el hermano Leo, no toda la iglesia. Mas o que esse irmão fazia? Pero ¿qué hacía este hermano? Ele ia nas outras casas. Él iba a las demás casas. Irmã, você pode fazer um bolo? Hermano, usted puede hacerme, Você pode fazer um bolo para servir os irmãos? usted puede hacer. Um bolo para comer. Ah, um sí, pão. usted puede darme algo de comida para para servir a los hermanos. Então ele levava o corpo a repartir. Entonces llevaba comida, torta para repartir. E ele mobilizava toda a igreja. Y él movilizaba a toda la Então iglesia. ele tinha o dom de cuidar dos irmãos. Entonces él tenía el don de cuidar a los hermanos. Às vezes achamos que aqueles que vêm de fora, Hay veces nosotros encontramos que aquellos que vienen de afuera, nós pensamos, nosotros pensamos, eles são como anjos. ellos son como ángeles. Então eles não têm roupa para lavar, No tienen ropa para não lavar, têm roupa para passar, no tienen ropa para não planchar, precisam fazer nada. no tienen nada, no tienen nada. Mas esse irmão via isso. Pero este hermano veía eso. Então ele providenciava, ele levava o corpo a servir. Entonces él lo que hacía era que llevaba a que el cuerpo sirviera. Ainda que é uma casa que se abriu para hospedar os obreiros, Entonces ahí se abrió aunque se abrió una casa para hospedar a los obreros, ele levava todas as irmãs e os irmãos a cooperar. entonces aunque se abrió una casa para los obreros, para el obrero, él llevaba a todos los demás hermanos y hermanas para que cooperaran. Então ele achava que não tinha dom nenhum, Sí, y él decía, estaba triste que no tenía ningún don. porque ele achava que os dons estavam focados só na reunião da igreja. Y él entonces, era porque él creía que los dones solo estaban enfocados en la reunión de la iglesia. Mas ele tinha o dom de repartir Pero él tenía entonces el don de repartir, e um dom de de dar, serviço. y el don de servir. Ô irmãos, nós podemos ter muitos dons, Hermano, nosotros podemos tener muchos dones. não tem limites. No hay límites. Precisamos orar para o Senhor nos dar visão em como servir. Necesitamos orar para que el Señor nos dé visión para poder aprender a É servir. isso que o versículo 15 está dizendo. Y eso es lo que el versículo 15 está Se diciendo. o pé disser porque não sou mão, Se- não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 15.
Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esse irmão achava que não tinha dom. Este hermano decía que no tenía ningún don. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿a dónde estaría el olfato? E o 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. 18 dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O problema é que nós olhamos para o dom do outro El problema es que nosotros miramos para el don de otro e ficamos frustrados quando não conseguimos ser igual ao outro. y hay veces quedamos frustrados cuando no conseguimos ser igual al otro. Você não tem que ser igual ao outro. Usted no debe ser igual al otro. Você tem que procurar ser o que Deus deu para você. Usted lo que debe hacer es procurar ser lo que Dios le dio a usted que fuera. Deixa eu tentar dar uma palavra de encorajamento para as mulheres. Vou dar uma palavra de encorajamento para as irmãs. El hermano quería dar una palabra de ánimo para las mujeres. Porque muitas vezes entendemos mal o serviço das irmãs. Porque muchas veces entendemos mal los servicios de las hermanas. Por algumas correções que Paulo fez à igreja de Corinto. Por algunas correcciones que Pablo hizo en la iglesia en Corintios. Todos nós já ouvimos falar de Watchmani. Todos nosotros hemos escuchado hablar del hermano Watchmani. Foi grande obreiro na China no século XX. Un gran obrero en la China en el siglo XX. Mas vamos observar algumas coisas. Pero yo quiero reservarme algunas cosas. A mãe de Watchmani era estéril. La madre de Watchmani era estéril. E orou ao Senhor e gerou Watchmani. Y oró al Señor y tuvo al hermano Ni. Então ela foi uma mulher de muita oração. Fue una mujer de mucha E também oración. de fé. Y también de fe. Porém, uma outra mulher pregou para a mãe de Watchmani e também para ele. Pero otra mujer predicó O evangelio. el evangelio a Watchmani E a mamãe dele. y a la mamá de Watchmani. Chamava-se Dora Yu. Se llamaba Dora Yu. E tinha uma outra irmã chamada Pia Siwang. Y había otra hermana llamada E a Siwang. Pia Siwangi, Que também falava a palavra. que también hablaba la palabra. Ela não era uma líder na igreja. No era una líder en la iglesia, Mas era cheia do Espírito Santo. pero era llena del Espíritu Então já Santo. temos 3 mulheres que Deus usou para influenciar o Watchmani. Entonces ahora tenemos 3 mujeres que Dios utilizó para influenciar a Watchmani. Quando ele era jovenzinho, Para cuando él era joven, uma outra mulher treinou o Watchmani. otra mujer lo entrenó al hermano Ni, Margaret Barber. Margarita Barber. Foi ela que discipulou o Watchmani. Fue ella la que discipuló al hermano Ni. Então já temos uma quarta irmã. Ahora tenemos una cuarta hermana. Quando ele já era mais maduro, Cuando él ya era más maduro, ele precisou de colaboradores para a literatura. él necesitó colaboradores para la literatura que estaba imprimiendo. E o que Deus fez? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Trouxe uma outra mulher, Trajo otra mujer, Ruth Lee. Ruth Lee. Quando muitos irmãos e irmãs foram receber ela no porto, de onde vinha um navio, Cuando muchos hermanos y hermanas fueron al aeropuerto a recibir al hermano Ni, não, a um porto onde vinha um navio, o barco, pelo mar. A irmã estava vindo por aí. él iba por Sí, el mar. por la agua. Cuando los hermanos fueron a recibirlo allá en el puerto Sim. Então falaram para Watchmani que estava mais longe. y hablaron para el hermano Ni que estaba lejos. Você não vai receber a irmã? ¿Usted no va a recibir al hermano? Não, eu recebi ela ontem. Yo lo recibí ayer. Ou seja, Deus falou com ele. Dios habló con él. Porque os chineses eram muito machistas. Porque los chinos eran muy Não machistas. queriam as mulheres no ministério. No no querían a serviço. las mujeres en el ministerio ni en el servicio. Deus teve que falar com Watchmani. Dios tiene que hablar con el hermano E o Ni. colaborador que ele estava precisando Y el colaborador que él estaba necesitando era essa irmã chamada Ruth Lee. era esa hermana llamada Ruth Lee. Que quebrantamento. ¡Qué quebrantamiento! Porque ela era muito habilidosa em transcrever as mensagens. Porque ella era muy habilidosa en transcribir los mensajes. Chegou um ponto que ela era tão madura Llegó un punto que era tan madura que quando ele viajava, que cuando él viajaba, ela que respondia as cartas e fazia muitas coisas. ella era la que respondía las cartas y hacía muchas cosas. E havia uma outra irmã, Y había otra hermana, Jessie Penn Lewis, Jessie Penn Lewis, que escreveu algumas obras maravilhosas. que escribió algunas obras maravillosas, Ela veio um pouco antes do Watchmani. que ella vivió un poco antes del hermano Ni. Mas as obras de Jessie Penn Lewis revolucionou a vida de Watchmani. Pero las obras de Jessie Penn Lewis revolucionaron la vida del hermano Ni. E existiu uma outra irmã do século XVII, Y existe otra hermana del siglo XVII, Madame Guyon. Madame Guyon, Jean Guyon.
que foi uma mulher cheia de visão espiritual. que fue una mujer llena de visión espiritual. Muitas coisas que o Atmani falou, aprendeu da literatura dessa irmã. Muchas cosas que el hermano Ni aprendió, lo hizo de la literatura de la hermana. Então, já mencionamos 7 mulheres. Ya mencionamos 7 O mujeres. tempo é pouco para nós, El tiempo es poco para mas nosotros, existiram muitas outras. pero existieron muchas Ou otras. seja, esses serviços não estavam dentro de uma reunião. Esos servicios no estaban dentro de la reunión, Ainda que algumas dessas mulheres serviam também na reunião. aunque algunas de estas mujeres también servían en la reunión. Não que elas tinham a liderança como um apóstolo ou um presbítero, No que ellas tuvieran una lideranza como apóstoles o como ancianas. mas debaixo da autoridade daqueles irmãos que eram autoridade, Ellas estaban debajo de los hermanos que eran autoridad. então elas podiam servir Y livremente ao corpo entonces de ellas pudieron servir libremente al cuerpo de Cristo. Então nós temos muito que aprender com Paulo, Entonces nosotros tenemos mucho que aprender con Pablo. porque Paulo teve muitas colaboradoras. Porque Pablo tuvo muchas colaboradoras. Já ouviram falar de Priscila e Áquila? ¿Usted ha escuchado hablar de Priscila y Aquila? Quase todas as vezes que fala de Priscila e Áquila, Casi todas las veces que Pablo habla de Priscila y Aquila, Priscila vem primeiro. Priscila va primero. Em relação ao ministério e ao serviço, Priscila vem primeiro. En relación al ministerio y servicio, Priscila va primero. Em relação à casa, Áquila vem primeiro, En relación a la casa, Aquila va primero. porque ele é o marido. Porque él es el marido. Então ele é o cabeça do lar. Él es cabeza del hogar. Mas ela tinha mais dons do que o seu marido. Pero parece ser que ella tenía más dones que su esposo. Foi ela que ensinou a um grande mestre chamado Apolo. Fue ella la que enseñó a un grande maestro llamado Apolos. Quando Paulo plantava as igrejas novas em muitos lugares, Cuando Pablo plantaba iglesias nuevas en muchos lugares, ele ia embora él iba Para outro lugar. a otro lugar e deixava Priscila e Aquila y ali. dejaba a Priscila y Aquila ahí. Então você vê um casal, Entonces eso era un matrimonio que servía. servia muitos. Servían a muchos. E em muitos lugares os irmãos valorizaram o trabalho dessa irmã e desse irmão. Y en muchos lugares los hermanos en ese tiempo valoraron el trabajo de ese hermano y de esa hermana. Quando você vê Romanos 16, Cuando usted mira Romanos 16, quantas irmãs tem ali? ¿cuántas hermanas hay ahí? E Paulo disse que elas serviram muito, trabalharam muito. Y Pablo dice de estas hermanas que sirvieron mucho y trabajaron mucho. Trabalharam muito no Evangelho. Trabajaron mucho en el Evangelio. Também pregaram o Evangelho e cuidaram dos novos convertidos. También predicaron el Evangelio y cuidaron de los nuevos convertidos. Não eram pastoras no sentido de um título, No eran pastoras en sentido de título, mas elas tinham serviço também de apacentar. pero tenían un servicio de apacentar, Ou seja, de cuidar de vidas, de cuidar la vida de los de hermanos, visitar, de ajudar em de todas as visitar coisas. y ayudar en todas las cosas. Elas ajudavam as irmãs mais novas. Ellas ayudaban a los hermanos más nuevos. Quantos serviços nós temos para as irmãs na igreja? ¿Cuántos servicios nosotros tenemos para las hermanas en la iglesia? Desde que haja o equilíbrio e a supervisão dos presbíteros. Debe haber un equilibrio y la supervisión de los ancianos. Então Paulo está mostrando, nós temos muitos serviços. Entonces Pablo está diciendo, hay muchos O servicios. versículo 21 diz: o olho não pode dizer à mão, não precisamos de você. Versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Temos que ter muito cuidado para não falar, não queremos esse serviço, não precisamos disso. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos para no decirle a algún hermano no o hermana no queremos ese servicio. Se o Espírito Santo está fluindo em algum membro, Si el Espíritu Santo está fluyendo en algún se há miembro, um serviço que está despontando, si hay un servicio que el Espíritu Santo está despertando, e se somos membros do mesmo corpo, y si somos miembros del mismo cuerpo, deveremos então apreciar essa obra do Espírito Santo Deve- e apoiar. debemos entonces apreciar esa obra del Espíritu Santo y apoyarla. Claro que no começo algumas coisas não vão ser bem feitas, Claro, en un principio las cosas no van a ser bem feitas, bem Perfeitas. preparadas. Sim, mas isso não quer dizer que não é Deus. pero eso no quiere decir que Dios no está involucrado. Uma jovem, quando começa a fazer comida, Una joven, cuando comienza a hacer comida, às vezes não sai as coisas do jeito que quer. hay veces no le salen las cosas como ella quiere. O arroz está queimado, está faltando alho, faltando sal. El arroz se le quema, le falta sal, le falta algo. Mas você não pode falar, nunca mais vou comer sua comida. Sí, usted no puede decirle, nunca más voy a comerme esa comida. Não, as irmãs mais experimentadas
Entonces lo que va a suceder es que las hermanas más experimentadas e também alguns maridos que sabem cozinhar y también los maridos que saben cocinar vão ajudar essa nova esposa a como achar o equilíbrio. van a ayudar a esa nueva esposa a poder hallar el equilibrio entre el quemado y el salado. Assim é a igreja, assim deveria ser a igreja. Así debería ser la iglesia. Devemos apoiar uns aos outros Debemos apoyarnos unos a los otros para que aquela iniciativa do Espírito Santo para que aquella iniciativa del Espíritu Santo seja apreciada e valorizada. sea apreciada y E valorizada. assim possa sendo amadurecida e haver equilíbrio. Y así pueda la iglesia ir madurando y poder tener un equilibrio. É muito interessante que o versículo 21 ainda diz: Es muy interesante que el versículo 21 dice, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. ni tampoco la cabeza a los no le puede decir, ay, espérese que se me fue la. Dice, ni puede el ojo decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Quem é a cabeça? ¿Quién es la cabeza? É Cristo. Es Cristo. Mas aqueles que são anciãos na igreja, Mas aquellos que son enseñados en la iglesia são os presbíteros da igreja, son los ancianos de la iglesia, eles representam a Cristo. ellos representan a Cristo. Então eles têm que ter muito cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Cristo não fala, eu não preciso de você. Cristo no dice, no lo necesito a usted. Então aqueles que são maiores entre nós Entonces aquellos que son mayores, más maduros entre nosotros, têm que ter muita sensibilidade tienen que ser muy sensibles para não menosprezar nenhum membro. para no menospreciar ningún miembro. Versículo 22. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Também os que em nós não são tão decorosos, revestimos de especial honra. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Y los que en nosotros son, dice, pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba. Nós somos tão diferentes do Senhor. Nosotros Somos tão diferentes do Nosotros Senhor. somos tan diferentes del Señor. Ele está falando assim, olha para o seu corpo humano. Él está hablando, utilizando el ejemplo del cuerpo humano. Existem partes do nosso corpo ou membros que têm muita honra. En nuestro cuerpo humano hay miembros que tienen mucha honra. Olha o meu irmão como está bonitinho. Está Mire, bonito. mire el hermano cómo está. Olha a barba dele. Mire su barba, Seu cabelo. su cabello, Passou um creme. Não sei. Deixa quieto. sus canas. Está bem arreglado. Bien arreglado. Mas é um membro que já tem muita honra, ou seja, a cabeça. Pero ya es un miembro que tiene mucha honra. Todos estão olhando para o seu corpo, para o seu rosto, Todo está olhando para os seus olhos, seu viendo, corpo. sí, todos están viendo su rostro, su Assim cabeza. também as suas mãos. Ahí también las manos. Já tem muita honra, todos estão saudando, apertando a sua mão. Sí, la mano tiene mucha honra saludando a todos. Mas existem membros do nosso corpo Pero existen miembros de nuestro que cuerpo Paulo está chamando de indecorosos. que Pablo está diciendo que son indecorosos. São aqueles membros que nós não mostramos a ninguém. Son aquellos miembros que no le mostramos a nadie. Nós damos muito mais honra a ele. A ellos les damos mucho más honra. Nós cobrimos e protegemos. Los cubrimos y lo protegemos. O que ele está dizendo? ¿Qué es lo que está diciendo Que Pablo? nós não devemos dar muita honra aos obreiros. Que nosotros no debemos dar mucha honra a los obreros, Quem sabe valorizar alguns irmãos que já servem tanto no valorizar a unos hermanos que sirven tanto e desprezar aqueles irmãozinhos muito simples. y despreciar a los hermanos simples. Às vezes fazemos Sencillos. acepção de pessoas. Hay veces nosotros cuando hacemos eso, hacemos acepción de personas. Claro, graças a Deus pelos obreiros. Gracias a Dios por los obreros, Temos que claro. valorizar os nossos obreiros Tenemos que valorar a nuestros obreros e ajudá-los e servi-los. y ayudarlos y servirlos. Mas você não pode desprezar os menores. Pero usted no puede despreciar a los menores. Imagine que você chame as pessoas para comer na sua casa. Aos irmãos para comer na sua Sí, casa. usted cuando lleva a los hermanos a comer en su casa, Então você pega o irmão mais pobre
Usted debe fijarse en el hermano más Não, pobre. você vê um irmão mais pobre, Y si usted ve un hermano más pobre, você dá um pouquinho de comida só para ele e senta lá naquele cantinho. y entonces si usted le da un poquito de comida y le dice al hermano, siéntate en aquella esquina, E aquele irmão que é mais rico, classe média, y aquel hermano que es más rico, clase media, fala, irmão, senta nesse lugar nobre aqui. le dice, hermano, siéntate aquí en este E lugar você más dá, noble, dá a melhor comida para ele. y usted le da mejor comida a él. Um sistema faz assim. Hay un sistema que hace así, Tem preferências de acordo com a condição de cada um. que tiene preferencias de acuerdo con la condición económica de cada uno. Mas na igreja não pode acontecer isso. Pero en la iglesia no puede acontecer Não eso. podemos fazer acepção de pessoas. No podemos hacer acepción de personas. Imagine se um irmão que tem muita sabedoria vem falar conosco. Imagínese esto, hay un hermano que tiene mucha sabiduría y viene a hablar con nosotros. Então você vai prestar muita atenção. Usted va y escucha con atención. Mas se vem uma pessoa muito simples falar com você, Pero si viene una persona muy sencilla a hablar con usted, você corre o perigo de desprezar essa pessoa. y si usted no la escucha, corre el peligro de despreciar a esa persona. E pode acontecer ¿Y sabe qué puede acontecer? que o Espírito Santo quer falar algo com você através dessa pessoa. Que el Espíritu Santo que quería hablar con usted a través de esa persona, Você vai ofender o Espírito Santo. usted lo que va a hacer es que va a ofender al Espíritu Por Santo. isso que Paulo está falando, não façam acepção de pessoas. Por eso Pablo dice que no debemos hacer acepción de personas. Devemos honrar todos. Debemos honrar a todos. É claro que existe uma distinção de serviço. Claro, existe una distinción de servicio, Mas o Senhor não quer divisão no corpo de Cristo. pero el Señor no quiere división en el cuerpo de Ele Cristo. coordenou o corpo de Cristo como Ele quis. Y Él ordenó el cuerpo de Cristo como Él quiso. Então, versículo 26 diz: Entonces el versículo 26 dice, de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con Él. Seria uma vergonha para nós. Sería una vergüenza para nosotros Se alguém está passando uma doença ou uma necessidade si alguien está pasando una enfermedad o una prueba e a gente não cuidar porque é um irmão, uma irmã muito simples. y no cuidarlo porque es un hermano sencillo. Mas cuidarmos de um outro que tem mais honra. Y entonces hay veces cuidamos a otro que tiene mucha más honra. Versículo 27. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo Pero vosotros pues sois el cuerpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. y miembros cada uno en particular. Que palavra tão maravilhosa. Qué palabra, hermanos, tan preciosa. Todos nós fazemos parte do mesmo e único corpo. Todos nosotros hacemos parte del mismo y único cuerpo. Agora, o versículo 28 vai mostrar uma hierarquia. Ahora, el versículo 28 va a hablarnos de una jerarquía. Não uma hierarquia política ou institucional, No una jerarquía política o institucionalizada, mas sim de serviço. mas sí jerarquía de O servicio. versículo 28 diz: E a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente em apóstoles, segundo lugar profetas, luego profetas, em terceiro lugar mestres. lo tercero maestros. Você percebe? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. ¿Sí está entendiendo, percibiendo? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Lembra daquela escada? ¿Recuerda aquella escalera? Então aqui você tem dons, Entonces aquí usted tiene dones, ministérios ministerios e operações. y operaciones. O que Deus está mostrando que os apóstolos, profetas e mestres vêm primeiro, Lo que aquí Dios está mostrando es que los apóstoles, los profetas y los maestros van primero, porque eles têm um ministério da palavra, porque ellos tienen un ministerio de la palabra. é eles que nos fundamentam na fé Ellos son los que nos fundamentan en la e fe. nos capacita, nos treina para todos podermos servir. Y entonces nos capacitan y nos entrenan para que todos podamos servir. Esses não são dons simplesmente de uma igreja local, No son dones de una iglesia local simplemente. mas são dons dados ao corpo de Cristo, Son dones que fueron dados al cuerpo de Cristo. para todos podermos ser complementados. Para que todos pudiéramos ser complementados. E depois ele segue dizendo: Y después él sigue diciendo. depois operadores de milagres, Después luego los que hacen milagros. depois os que têm dons de curar, Después los que sanan. dons de ajudar, Los que ayudan. e os dons de governo ou de administrar, Los de administrar. dom de falar em variedade de línguas. Y los que tienen don de lenguas. Percebe que aí existe o dom de governo?
persiste que ahí existe, ahí habla del don de ou gobierno dom de administrar. o don de administrar. Você está percebendo isso? ¿Usted está percibiendo eso, hermano? Alguns irmãos na igreja, Deus chamou para o governo da igreja. Algunos hermanos Dios los llamó para el gobierno de la E iglesia também para o diaconato. y también para el diaconado. E alguns, inclusive, têm habilidade de cuidar de alguns serviços. Y algunos tenían incluso la habilidad de cuidar De alguns serviços. de algún servicio. Isso são habilidades que Deus entregou. Esas son habilidades que el Señor dio. O problema é que na igreja de Corinto você não encontra a palavra presbíteros. El problema es que en la epístola a los Corintios usted no encuentra la palabra anciano. Você tem muita confusão e problema. Usted cuando no encuentra ancianos en la epístola va a entender que hay problemas. Porque cada um fazia o que queria. Y eso muestra que cada uno hacía lo que quería. E eles não estavam debaixo de uma autoridade espiritual. Ellos no estaban debajo de ninguna autoridad Uma espiritual. vez considerando o grego com o irmão Dino sobre essa palavra governo, Una vez estaba con el hermano Gino considerando el griego de esa palabra gobierno, administración. provavelmente foi em 93, Fue por ahí, sí, 1993. probablemente fue en el año del 93. descobrimos que tem na raiz o mesmo significado de um leme de uma embarcação. Descubrimos que tiene el mismo significado de Aquilo que vem embaixo de um navio, de um barco, um leme. un ancla, no. Quando o piloto Ah, el timón, sim, o timão está em cima. Sim. E o que vem embaixo? lo que está debajo del timón. Isto. Sí. O nosso capitão é o Senhor. El capitán es el Señor, É ele que dirige, ele é o cabeça. Él es el que dirige, Él es la cabeza. E nós somos a tripulação de um navio, de um barco. Y nosotros somos la tripulación de ese barco. Estamos atravessando um mar. Estamos nosotros atravesando un Às mar. vezes tem muita tempestade. Y en ese trabajo, en ese mar hay mucha tempestad. Então, quando o capitão nos dá uma direção, Entonces cuando el capitán nos da una dirección, quem são os presbíteros? ¿quiénes son los ancianos? São aqueles que percebem a direção do Senhor. Son aquellos que perciben la dirección del São Señor. aqueles que estão por baixo do navio. Ellos están debajo del barco. E eles vão nos conduzir com clareza. Y ellos nos van a conducir con claridad. Então, numa igreja local, precisamos de um governo plural. Entonces, en la iglesia local nosotros necesitamos de un gobierno plural. Temos muitos dons e muitos serviços, Tenemos muchos dones y muchos servicios. mas precisamos da liderança espiritual, Pero entonces necesitamos un liderazgo espiritual que é composto por vários irmãos que têm esse dom ou essa vocação. que es compuesto por varios hermanos que tienen esa vocación y esos dones. Eles podem ter dom de ensino, de pastoreio ou evangelista, Sí, pueden ser los que enseñan, pueden ser evangelistas, pueden pastorear, mas eles devem ter essa habilidade para serem presbíteros. pero ellos deben tener esa habilidad para ser ancianos. E em Corinto havia essa deficiência. Y en la iglesia de Corintios se encontraba esa deficiencia. Já estamos chegando ao final. Ya estamos llegando al final. Versículo 29. Versículo 29. Será que todos são apóstolos? ¿Será que todos son apóstoles? O que vocês pensam? ¿Qué ustedes piensan, hermanos? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. No. Será que todos são profetas? ¿Será que todos son profetas? Todos são mestres? ¿Será que todos son maestros? Todos têm um dom de milagres? ¿Será que todos tienen dones de hacer milagros? Todos têm um dom de curar? ¿Será que todos tienen dones de sanidad? Falam todos línguas estranhas? ¿Será que todos tienen dones de lenguas extrañas? Todos têm um dom de interpretar? ¿Será que todos tienen dones de interpretar? Então nós devemos nos respeitar uns aos outros Entonces, hermanos, por eso debemos respetarnos unos a los e otros valorizar os dons uns dos outros y valorar los dones unos y e otros cooperar uns com os outros. y cooperar unos con otros. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Procurad pues los mejores dones. Então agora Paulo está dizendo, você não tem que ser passivo. Ahora, Pablo lo que le está diciendo es que ustedes no deben ser pasivos. Você tem que procurar amadurecer nos dons. Lo que ustedes deben hacer como iglesia es procurar la madurez de sus dones. O capítulo 14, versículo 1. El capítulo 14 en el versículo 1, Sigam o amor sigan el amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Não seja passivo. No sea pasivo. Procure se aprofundar na palavra. Procure profundidad en la Uma palabra. vida de santidade e de oração. Procure una vida de santidad y de oración Para que você possa profetizar. para que usted pueda O profetizar. que seria profetizar para nós hoje? ¿Qué sería para nosotros hoy profetizar? Trazer algo da parte do Senhor.
traer algo de parte del Señor. Alguns vão profetizar usando as Escrituras. Algunos profetizan utilizando las escrituras. E é claro, tudo que falarmos tem que ser de acordo com as Escrituras. Claro, todo lo que hablamos debe ser de acuerdo a las escrituras. Mas alguns terão uma inspiração, um sentimento, Sí, pero algunos, los profetas, tienen una inspiración, un sentimiento, uma palavra de conhecimento, una palabra de uma conocimiento, palavra de sabedoria, una palabra de sabiduría, às vezes até uma visão que Deus entregou. hasta una visión que Dios entregó. Porque o versículo 3 diz que o que profetiza fala às pessoas para edificar, exortar e consolar. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Até as irmãs, ele diz, quando se cobrirem com véu é para orar e profetizar. Antes el apóstol les había dicho, cuando las hermanas se cubren es para profetizar y orar. Então Deus quer que as irmãs sejam úteis também. Entonces las hermanas son útiles también. Não se diz respeito à liderança da igreja, No se respeta el liderazgo en la iglesia, mas que você pode e deve ser espiritual. pero usted lo que debe hacer es ser Para espiritual, você ter algo para compartilhar com o corpo de Cristo. para que usted tenga algo para compartir con el cuerpo de Não Cristo. apenas na reunião da igreja, No apenas en la reunión de la iglesia, mas em qualquer lugar, em qualquer momento. más en cualquier lugar y en cualquier momento. Quantas necessidades temos na igreja? ¿Cuántas necesidades tenemos en la E iglesia? finalmente ele vai nos dizer, Y finalmente Él nos va a decir, versículo 39. versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ele quer que nós venhamos a progredir nos dons. Ahí vemos nosotros, Ele quer que cada de nós venha prosperar, sí, progredir. sí, lo que quiere el apóstol Pablo es que cada uno pueda prosperar y avanzar en sus No dones. versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Y finalmente el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Então lembra-se, nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Recuerde, fuimos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor E ele Jesucristo. disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não Y Él prevalecerão. dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Agora, como ele edifica a sua igreja? Ahora, ¿cómo el Hijo de Dios edifica su iglesia? Usando todos os membros. Usando todos los miembros. Você é um membro do corpo de Cristo? ¿Usted es un miembro del cuerpo de Cristo? Então você deve procurar em Deus como servir. Entonces usted debe procurar en Dios servir. Não apenas congregar e ser um espectador. No apenas congregarse y ser un espectador. Tem muitas maneiras de você servir. Tiene muchas maneras de usted servir. Pode orar ao Senhor que Ele vai te mostrar. Órele al Señor para que Él le vaya a mostrar. Que o Espírito Santo continue falando com Que el você. Espíritu Santo continúe hablando con nosotros. Vamos orar. Oramos.